Lição 10. O discípulo vivendo cheio do Espírito. Amém. Demorou um pouquinho para ingressar, mas vamos lá. Então, vamos começar vendo o que isso significa, né? Nós temos aqui 3 palavras-chave que fazem referência a isso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quais são as características? É uma pessoa alegre, confiante e revestida do poder de Deus, né? Então, aqui nós temos 3 características que vão estar presentes numa pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, né? Durante a aula, nós vamos conhecer, desmembrar, entender, né? Nós também iremos entender que o fato de estarmos aqui já foi o Espírito Santo que nos conduziu, né? Nos conduziu ao conhecimento da palavra do Senhor, nos conduziu a querer conhecer mais sobre o nosso Deus, né? E o Senhor tem promessas, isso já é uma promessa do Senhor para a nossa vida. E além disso, o Senhor também nos vai nos trazer galardão referente a isso. Nós iremos conhecer bem sobre cada um desses pontos, certo? Então, olha só o que nós temos aqui. Por intermédio desse revestimento, muitos cristãos enfrentam perigo e destemor. Vencem martírios, perseguição, torturas, mas nunca negam o nome de Jesus, porque eles eram cheios do Espírito Santo, né? Os irmãos que têm acompanhado as leituras de discipulado, nós estamos estudando o livro de Atos, não é isso? No livro de Atos, nós temos visto um pouco da história do apóstolo Paulo e o quanto ele foi perseguido, o quanto ele sofreu, mas ele não negou o nome do Senhor, né? Após ter o conhecimento da palavra do Senhor, após ele ter a revelação de conhecer Deus verdadeiramente, né? Quando ele estava perseguindo os cristãos, ia para Damasco, ele era um perseguidor. Mas a partir do momento que ele conheceu o Senhor de verdade, ele aceitou a palavra do Senhor, ele foi transformado. E ele passou a ser um pregador da palavra do Senhor, né? Então ele foi transformado. E a partir daí o Senhor passou a usar ele como instrumento, né, para pregar, para falar da palavra do Senhor, né? E aí, a partir de então, ele passou a ser perseguido, mas mesmo assim, ele permaneceu firme, né? Ele permaneceu firme no Senhor, mesmo passando por adversidades, mas ele não foi desamparado, né? O Senhor cuidou dele, mesmo passando por perigos, por perseguições, mas ele foi fiel ao Senhor. Amém? Então, para começar aqui, temos uma leitura aqui em Atos 2:4, que fala: "E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse." Então, nós veremos aqui, nós vamos começar a entender as características, né, que o Espírito Santo, quando nós somos cheios, né, como está falando aqui em Atos 2:4, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Senhor vai nos dar dons, e um desses dons é falar em outras línguas. Amém? Se estiver indo rápido demais, se os irmãos não estiverem me compreendendo, podem falar, certo? Vamos seguir aqui. Todo crente recebe o Espírito Santo. Então, como é que isso acontece, né? No momento da convenção, né, a partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. E, na verdade, como já mencionei antes, foi Ele que atuou para que nós viemos nos convencer do pecado, né? Que era necessário que nós nos arrependêssemos e, a partir disso, nós passamos a ter comunhão com o nosso Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores e, a partir daí, nós passamos a ter uma nova vida caminhando com o nosso Deus, né? E à medida que o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida,
o nosso corpo, o nosso ser passa a ser templo do Espírito Santo de Deus, do nosso Deus Altíssimo, como está lá em 1 Coríntios 6:19. Amém? Outra característica é que, como promessa e garantia da salvação, que está lá em 1 Coríntios 1:22, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa futura herança em Cristo, né? E por ele nós somos selados, como está em Efésios 1:3-14, né? Então, uma promessa, né, que o Senhor nos deu foi o Espírito Santo de Deus. Então, ele é uma promessa que Deus nos prometeu. Alguns dos irmãos podem fazer para nós a leitura que está em Efésios 1, do 13 ao 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, glória a Deus. Então nós vemos que é uma promessa do Senhor nas nossas vidas, né? Para honra e glória do Senhor nas nossas vidas. Amém? Ficou claro, os irmãos? Até o momento? Alguma dúvida? Então vamos seguir aqui. Como se recebe o batismo no Espírito Santo, né? Não sei se os irmãos já tiveram algum conhecimento sobre isso, mas a partir de agora nós vamos nos aprofundar mais um pouco sobre isso. Como isso acontece? Então, o primeiro item, nós vamos destacar aqui, é através da oração. Está lá em Atos 1:14, né? Então, por isso que os discipuladores, creio, têm incentivado muitos irmãos a orarem, né? Então, a oração não é só uma forma de nos aproximarmos e estarmos em comunhão com o Senhor, né? Mas também é uma forma que o Senhor irá nos encher cada vez mais da sua presença, de tal forma que é um caminho, uma forma para que possamos receber o Espírito Santo de Deus, né? Então, antes de Jesus subir aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém e buscassem, orassem para que o Consolador viesse, né? Era uma promessa do Senhor. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, né? Então, antes mesmo de ele já ascender aos céus, os seus discípulos já receberam o Espírito Santo do Senhor, como está lá em João 20:22. Certo? Essa leitura eu irei fazer para que fique claro como isso aconteceu para os irmãos, certo? Evangelho de João 20:22. Só um momento. Evangelho de João 20:22 diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa passagem relata Jesus falando aos seus discípulos. Então, onde isso aconteceu? Ele chegou, né? No 21, quando a gente lê o 21, fica mais claro, né? Que só temos a referência do 22. Jesus chegou, seus discípulos estavam reunidos e ele diz: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então, foi dessa forma que os apóstolos de Jesus receberam o Espírito Santo de Deus, né? Antes mesmo dele ascender aos céus. Mas também foi uma promessa que o Senhor
nos prometeu, ele disse: eu irei para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, onde houve a manifestação, maior do Espírito Santo de Deus foi no dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, 4. Também irei fazer a leitura aos irmãos. Se algum dos irmãos quiser ler para nós, Atos 2, 4. Eu posso ler. Amém. Atos. 2. Espera aí, Atos 2, 4. Diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Então, foi dessa forma que aconteceu a manifestação do Espírito Santo de Deus nos apóstolos com o seu povo no dia de Pentecostes, né? Então, como a irmã leu, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a falar em outras línguas. E quem direcionava isso era o Espírito. O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quando foram cheios, quem vai conduzir, o nosso agir, a forma de falar, vai ser o Espírito Santo de Deus. Mais à frente nós veremos que existem vários dons, né? Um deles é falar em várias línguas. Amém? Ponto 2 aqui que vamos destacar. Como receber o batismo? Sim, pode falar. Só para lembrar, né, os irmãos, existem realmente os dons e vai ter uma aula sobre isso. Eu creio também que vai ter uma aula para explicar quem é o Espírito Santo, porque a gente sabe que ele, Deus e Jesus são um só, têm a mesma natureza, como a gente chama assim, de a Trindade Santa. E todas as vezes que sempre que alguém se converte e crê e se rende ao Evangelho de Cristo, como os irmãos aí que estão na aula, como nós um dia também, a gente já recebe o Espírito Santo. E aí vem como se fosse assim, nos aprofundar mais nesse relacionamento com o Espírito Santo, inclusive o batismo no Espírito Santo. Não é isso? Isso mesmo. Amém. Então é isso, exatamente isso. Porque a palavra do Senhor nos fala, né? Que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como a irmã mencionou, na aula para conhecer mais um pouco o Espírito Santo de Deus, né? Aqui nós vamos nos deter sobre esse aspecto, como acontece o batismo, né? Enfim. Mas depois os irmãos vão se aprofundar mais sobre esses termos, né? Então, ponto 2. Por intermédio, como receber o batismo do Espírito Santo. Então, nós primeiro vimos que é por meio da oração e por intermédio de Jesus, né? Como está lá em João 1,33. João Batista apareceu no cenário pregando arrependimento para a vinda de Cristo, né? João Batista, ele veio, como a palavra do Senhor diz, né? Como os profetas anunciaram, ele veio anunciar a vinda de Cristo. Então, João começou batizando para o arrependimento, para preparar a vinda de Jesus, né? E declarou também que batizava com água para o arrependimento. Mas o que vinha após ele batizaria com o Espírito Santo. E era maior que ele. Então, como nós vimos aqui anteriormente, que os apóstolos do Senhor receberam batismo por ele. Como nós vimos na leitura do versículo, né? Jesus disse, recebei, né? Então, eles receberam. Então, uma forma é por meio da oração, outra forma é através de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, temos 10 minutos para finalizar essa aula, mas aí eu enviarei um outro link, certo?
quando essa aula finalizar. Então, vou aqui para o próximo slide. O que é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, o que é o batismo? É uma promessa feita pelo nosso Deus, como está lá em Joel 2, 28 e 29. Deus fez ao homem aproximadamente 8.000 promessas, e entre essas promessas o batismo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, já havia manifestação do Espírito Santo de Deus nos servos do Senhor. Então, não é algo referente somente ao Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos relatos da presença do Espírito Santo de Deus, da manifestação nos servos do nosso Deus, como está lá em Êxodo 35, 30, 35. Se algum dos irmãos puder fazer essa leitura. Senão eu farei. Algum aluno quer fazer a leitura? Eu vou fazer, então, para participar um pouco. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Só um instante, deixa eu abrir aqui. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 35, versículo 30. É para ler qual? Do 30 ao 35 é? Isso. Pronto. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras, para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo o ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Interessante. Então, amém. Aqui nós vemos, né, o que o Espírito Santo de Deus fez, né, permitiu a esses homens do Senhor, né, ele os encheu de sabedoria, de conhecimento, como a irmã leu aí, para fazer de tal forma para que eles fizessem obras, né, de tecelã, de linho, e tudo isso foi o quê? Foi o Espírito Santo de Deus que os conduziu no conhecimento, né? Então, como o nosso Deus é maravilhoso, como o agir do nosso Deus é maravilhoso. E nós vemos aqui que foi o Espírito Santo de Deus sobre esses servos do Senhor que os permitiu tudo isso. Amém? Então, essa promessa do Senhor sobre a nossa vida, né, o derramado do Espírito Santo, é uma bênção que pode alcançar a todos, né? Todos que buscam o Senhor, que buscam conhecê-lo, como nós vimos, por meio da oração, é por meio de Jesus Cristo, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, de tal forma que o Senhor irá nos capacitar na obra dele, irá nos trazer habilidade em áreas que ele que vai nos direcionar, conforme o querer do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, vamos passar aqui. Irmãos, eu já encaminhei aos grupos o link da próxima aula, já para adiantar quando essa finalizar, certo? Então, certo. Aqui, vamos seguir. Então, nós vimos aqui anteriormente, né? Só para revisar aqui,
o que é o batismo. Então, nós vimos que é uma promessa do nosso Deus. E agora nós veremos que também é um revestimento de poder e é uma necessidade. Então, 2. É um revestimento de poder, como está lá em Marcos 16, 17 e 18, né? Os discípulos, antes do batismo com o Espírito Santo, eles eram tímidos e medrosos. Inclusive, no dia da prisão de Jesus, todos fugiram. Mas no dia de Pentecostes, através da mensagem de Pedro, todos foram cheios do Espírito Santo. E mais de 3.000 pessoas aceitaram. E então, o que eles tiveram? Eles não se tornaram mais tímidos nem medrosos. Eles não temiam mais ser perseguidos pelo nome do Senhor. Pelo contrário, eles falavam com autoridade, né, com ousadia, como Jesus, e pregaram a palavra do Senhor, né? Como muitos foram perseguidos, foram humilhados, mas não negaram o nome do Senhor. Então, por que isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala no nome do Senhor, ela não tem medo. E ela tem coragem, porque é o Espírito Santo que está nela que o capacita para tal. Então, todo temor, tudo que era humano é tirado e prevalece a obra do Senhor na vida, né? Na vida dessa pessoa. E ela vai ser um instrumento a ser usado nas mãos de Deus. Amém? Terceiro item. É uma necessidade. Como está lá em Atos 19:6. Paulo estava em Éfeso e encontrou alguns apóstolos que nunca tinham ouvido falar em batismo com o Espírito Santo. Atos 19:2. Eu vou fazer bem rápido essa leitura, porque eu acho importante na palavra do Senhor para a gente entender por que essa necessidade, né? Então, Atos 19. 19:6. Diz assim: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Mas por que o apóstolo Paulo fez isso, né? Antes, vou resumir aqui para os irmãos, antes, no versículo 3, o apóstolo Paulo perguntou-lhes, em que sois batizados? Antes ele perguntou, recebeis vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo perguntou se eles já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Eles disseram, nós nunca ouvimos, nem ouvimos falar o que é o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse-lhes, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo perguntou se eles se eles já tinham ouvido falar, né, no Espírito Santo. Então, eles disseram que não, né? Não conheciam, nunca tinham nem ouvido falar. Pronto. Nós estávamos aqui falando que é uma necessidade, né? O batismo do Espírito Santo. Como vimos aqui no relato em Atos, né? 19. Atos 19, 2, né? Quando o apóstolo Paulo perguntou, né?
Vou retomar aqui rapidinho, que fala o seguinte. E sucedeu que, enquanto Apolo estava com Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos e disse-lhes: Recebeis vós já o Espírito Santo quando crerdes? E eles lhes disseram-lhes: Nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo falou: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E então, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Então, a leitura que eu fiz foi Atos 19, do 1 ao 7, que fala, né, que o apóstolo Paulo, Coríntios, eles chegaram a Éfeso e ali encontraram alguns homens, né? E o que aconteceu? Eles eram batizados apenas no batismo de João, né? E o que aconteceu? Eles não sabiam nem do batismo do Espírito Santo de Deus. Então, após Paulo falar sobre o que era necessário que eles fossem batizados em nome de Jesus, então Paulo impôs as mãos sobre eles e eles então foram batizados no Espírito Santo. Então, há uma necessidade, né? Após o batismo, né? De serem também batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é disso que vem. Então, como fala aqui, né? Então, Paulo impôs as mãos sobre eles e orou, né? Então, quando Paulo fez isso, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, hoje o batismo com o Espírito Santo é uma grande necessidade, principalmente para que nós possamos ter força para enfrentar o mal. E através desse batismo é que nós somos revigorados e as nossas forças são revigoradas para que nós possamos lutar e vencer. Amém? Então, deixa eu passar aqui. Outra característica, né, que nós iremos ver agora são as dádivas do Espírito Santo de Deus. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Que dádivas, que dons são esses que nós recebemos do Espírito Santo? Então, mediante o batismo com o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé, os dons de cura, operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir espíritos, variedades, interpretação de línguas. E tudo isso é para a edificação da igreja, né? Que está lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Eu não vou me deter muito à leitura do versículo, porque já mencionei aqui um resumo, certo, irmãos? Então, basicamente, são esses os dons do Espírito que podemos receber através do batismo do Espírito Santo de Deus. Outro item muito importante são os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que são dádivas que nos vêm. Então, eu vou ler aqui rapidinho, como é apenas um versículo. Gálatas 5:22. Só um momentinho. Se algum dos irmãos encontrar, quiser ler, pode ficar à vontade.
22/12/2002. Junho. Vou fechar porque eu estou na reunião aqui do Gálatas 5:22. Que ele vai nos falar sobre quais são os frutos do Espírito, né? Que são eles: a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então, são essas as características, os frutos do Espírito Santo de Deus que operam em nós, né? Eles já vão demonstrar o quê? Que nós somos uma pessoa que está cheia da presença de Deus. Então, é uma pessoa que ela é caridosa, que ela tem paz, né? Ela é benigna, ela tem bondade, ela tem fé, ela crê, ela espera no Senhor, ela tem mansidão e ela tem temperança, né? Ela é uma pessoa tranquila, calma e sabe como agir, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai atuar nela e vai lhe dar sabedoria para lidar com as situações difíceis, né? Com as adversidades que possam surgir na nossa vida, no nosso cotidiano. Amém? Vamos seguir aqui. O Espírito como um líder, né? Então, como o Espírito Santo de Deus vai agir? Né? O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar todas as coisas, como está lá em João 14:26. Jesus disse aos discípulos que por causa do nome dele seriam odiados, levados aos tribunais. Mas a terceira pessoa, né, como a irmã Juliana mencionou, a terceira pessoa da Trindade, quem é ela? O Espírito Santo de Deus, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e o que ele vai nos possibilitar. Então, abrimos a nossa boca, ele nos usa com sabedoria, com graça, para que possamos pregar o Evangelho. Então, quem vai nos capacitar a tal é o Espírito Santo de Deus, né? Então, ele nos ensina todas as coisas e o que mais? Ele também nos santifica, como está em 2 Tessalonicenses 2:13. O Espírito Santo é quem regenera e converte o homem do pecado. Então, ele que vai nos constranger. Muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa e o Espírito Santo vai dizer: ei, não, calma. Você é o meu filho amado. Isso não me agrada. Então, ele vai dizer: não faça isso, né? Ele vai nos constranger de tal forma e nos mostrar que aquilo não está agradando, né? Então, quando pecamos, nós sentimos, por intermédio dele, a culpa, né? Sentimos o sentimento de culpa e isso é o Espírito Santo de Deus nos alertando, né? Não faça isso, não haja assim, porque a partir do momento que nós passamos a ter um compromisso com o Senhor, ele vai nos conduzir, né? Por meio da palavra, né? Como nós vimos, né? Ele vai nos conduzir por meio da palavra, tudo o que é certo e o que é errado. Ele vai nos ensinar e também vai nos santificar, né? O Senhor disse: sejais santos como eu sou santo. Então, ele vai nos direcionar na palavra do Senhor que agrada ao nosso Deus. Então, nós não devemos ter medo, né? A partir do momento que nós decidimos seguir ao Senhor, porque Ele vai nos direcionar o caminho. Então, o que nós precisamos fazer é buscar. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, buscar ter comunhão, e o Senhor, Ele vai agir em nós, né? Então, eu creio que nós não estamos aqui em vão. O Senhor é fiel e o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos encher das suas dádivas, dos seus dons. Então, os irmãos que têm buscado, que têm se enchido, que têm buscado aprender da palavra do Senhor, né? Mesmo diante da situação que nós estamos, né? Da nossa igreja, das igrejas estarem fechadas. Mas mesmo assim, nós estamos buscando o Senhor.
E Ele nos vê, o Senhor Ele nos sonda e conhece o nosso coração, né? Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele vai nos recompensar no encher do seu Espírito Santo de Deus, né? Vai nos conduzir na sua palavra e dar o direcionamento. Então, mesmo diante da situação, eu creio que o Senhor tem nos fortalecido para nós lutarmos e vencermos, né? Mesmo diante de todas essas adversidades, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que nós passaríamos por momentos difíceis, mas como eu creio que como a palavra do Senhor aqui nos diz, né, mesmo nós que sejamos odiados ou levados a tribunais, mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus em nós nos fortalece e nós não temos medo. E o Senhor nos enche de ousadia, nos enche de conhecimento, de palavra. E a palavra quem vai nos dar é o Senhor, né? Então, os irmãos que têm conhecido a palavra de Deus, que têm se enchido dele, serão instrumentos do Senhor, né? Nas suas casas, nas suas famílias, para alcançar outras pessoas, né? Para falar do amor e da verdade do Senhor, como Ele tem nos transformado, né? Eu falo de mim, como o Senhor tem me transformado cada vez mais que nós buscamos conhecê-lo. É Ele que nos fortalece, né? Nós passamos por adversidade, por luta, mas o Senhor... Irmãos, Pai do Senhor, acho que caiu aqui. Estão me ouvindo? Posso continuar? Amém. Então, vou compartilhar aqui a tela. Não sei se foi aqui a internet. Bem, deixa eu continuar aqui. Então, vamos continuar aqui para o próximo slide. Então, o que o Espírito Santo mais faz, né? Nós vimos, né? Que o Espírito Santo de Deus é quem vai nos instruir no caminho que devemos andar. O Senhor, Ele vai ser um instrumento que Deus vai usar para nos capacitar. E quem é Ele? Ele também dirige a igreja, como está lá em João 16:13. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo assumiu a direção da igreja. E Ele quem cuida e guarda a noiva do Cordeiro, das investidas do maligno, até o dia do arrebatamento. Então, até o momento que o Senhor volte novamente, que o Senhor Jesus volte para nos buscar, quem vai cuidar da sua igreja de um modo geral, quem tem cuidado, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Ele tem nos guardado e nos protegido das investidas do maligno. Então, ele quem guerreia, quem batalha por nós. Amém? Seguir aqui. Sim. Então, chegamos ao final da nossa aula, que fala: temos que, na atualidade, sempre estarmos buscando estar cheio do Espírito Santo em nossas vidas, para que podemos ter vitória nesse mundo e chegarmos um dia nos céus. Então, nós devemos buscar conhecer mais a palavra do Senhor, nós devemos orar, né? Quando nós oramos, é uma forma de nos aproximarmos do Senhor e recebermos o batismo do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos também por intermédio de Jesus, né, nosso Salvador. E como nós vimos, né, tem o batismo para o arrependimento. Mas além dele, nós temos também o batismo com o Espírito Santo de Deus, que é algo necessário para que nós possamos nos fortalecer mais na presença do Senhor e o Senhor possa nos dar força para lutarmos contra as investidas do maligno. E ele também, né, o fato de estarmos aqui hoje, foi o Espírito Santo de Deus que já nos conduziu à presença do Senhor e ele cada vez mais irá nos fortalecer, né? Como nós também vimos, é uma promessa do Senhor e nós recebemos dons, né? Dons que o Senhor vai nos dar para estarmos falando a palavra do Senhor, para estarmos na obra do Senhor. E tudo isso vai ser conforme o querer e a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Se os irmãos ficaram com alguma dúvida, podem falar, podem ter esse momento para
que possamos abrir aí para os irmãos também comentarem, se tiverem também alguma experiência que queiram compartilhar. Amém? Espero também que a aula possa ter sido proveitosa, que os irmãos possam ter aprendido mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Amém? Se algum dos irmãos quiserem comentar, falar, estejam à vontade. Amém? Então, irmão Mateus, me deixa eu achar aqui uma dúvida. O batismo no Espírito Santo sempre vem acompanhado com falar em línguas? Essa dúvida era só do irmão Mateus ou mais algum irmão tinha essa dúvida também? Eu acho que eu vou me intrometer nessa dúvida aí. Posso falar, irmão? Sim, sim, irmão. Então, é interessante, viu? Isso é uma dúvida, Pai do Senhor, mais uma vez. Atos capítulo 2, abre a Bíblia aí. Olha só, 2, e o próprio... Vamos lá a ver aqui. Vamos de 1 ao 4, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles, todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Certo? Então, o sinal para batismo no Espírito Santo, ele precisa ser acompanhado de línguas estranhas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu abrir aqui a minha câmera, para que os irmãos me vejam melhor. Pronto. Agora eu vou organizar aqui. Pronto. Estou aqui, irmão. Cheguei. Amém. Certo? Por quê? Porque foi pertinente a dúvida do irmão Mateus, porque há religiões que ensinam, até pode se enganar no meio evangélico, no meio pentecostal, porque às vezes a ansiedade e a sede de ser batizado com o Espírito Santo leva as pessoas a até acreditar naquilo que não é. Certo? Mas nem que seja a primeira vez, é a línguas estranhas. Certo? A irmã falou aí de ser cheia no Espírito Santo. Deixa eu dar aqui, irmã, me permita, dar uma... Tanto que eu não acompanhei toda a aula, mas eu quero dar uma visão geral sobre a aula, né? Porque essa aula foi adiantada, eu chego já no batismo do Espírito Santo, não se preocupe não. Mas essa aula foi adiantada, ela já está um passo a mais, mas essa parte do Espírito Santo, eu vou logo dar um resumo aqui. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma pomba, ali é um símbolo do Espírito Santo, como o símbolo do Espírito Santo, que até o Renildo ensinou naquela aula que ele deu no Instagram. O símbolo do Espírito Santo é a pomba, é o vento, é o fogo, essas línguas repartidas como de fogo que desceu. Então, são símbolos, mas o Espírito Santo, isso, se a gente não tiver um conhecimento, leva a dizer que o Espírito Santo é uma força, como muitos acreditam que Deus é uma força, mas o Espírito Santo é uma pessoa como eu e você, porque ela tem sentimento, certo? Ela se ira, ela se alegra, certo? Você pode ver o Espírito Santo como fogo descendo aqui no símbolo, mas ele também é uma pessoa que tem sentimento. A Bíblia diz que ele se entristece, né, com o pecado do homem. O pecado do crente, ele se entristece. A Bíblia diz que ele é justiça também. Você pode ver lá
Ana e Safira, aquele casal lá no Atos dos Apóstolos mesmo, que vocês viram lá, que eles chegaram mentindo para Pedro, achou que estava mentindo para Pedro, mas estava mentindo para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como justiça, ele matou o casal na hora, um de cada vez, né? Com poucos minutos matou um, depois matou o outro, porque eles pensavam que estavam mentindo para Pedro, mas na verdade eles estavam tentando mentir, era para Deus, né? Então eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo, como pessoa, ele agiu com justiça, certo? Porque tem gente que acha que a justiça de Deus só era no Velho Testamento. Não, a justiça também opera no Novo Testamento. Eu creio que essa pandemia que estamos passando agora é fruto também da justiça de Deus sobre a terra, certo? Porque já chegou às narinas de Deus o pecado da nação, do mundo, né? Mas dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele veio falar, ele convence, por exemplo, ele convenceu eu e você a ser crente, a aceitar a Cristo, porque a função dele aqui na terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a gente é pecador, da justiça, porque vamos passar pela justiça de Deus, mas o nosso Jesus é que nos justifica, e do juízo, que vai haver um juízo final, e ele estará guardando a nossa alma e nos ajudando até chegar esse dia, certo? Agora, para que serve o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vem, faz morada em nosso coração, dá uma nova natureza, a natureza de um filho de Deus. Vão guardando aí. Agora, nós temos o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, se você for ler lá nos evangelhos, que os discípulos pensavam que Jesus já tinha morrido, não, que Jesus não... Estavam tristes porque muitos não acreditavam que ele voltaria. Aí Jesus ressuscitou, passou a parede, né? Teve 2 encontros, um só com os discípulos e o outro com Tomé, que mandou tocar nas chagas, certo? Mas no primeiro momento, ele soprou, a primeira vez que ele viu os discípulos, ele soprou literalmente sobre todos aqueles 11 discípulos que estavam ali. E soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Né? Então, a partir daquele momento, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus agora ele sobe. Quando ele sobe, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse: não, mas ficar em Jerusalém. Então, os discípulos ficaram esperando o Messias. O poder do Espírito Santo, certo? O poder do Espírito Santo. E quando eles ficaram ali orando no cenáculo, todos os dias orando, a Bíblia diz que naquele dia o Espírito Santo desceu sobre todos, como línguas repartidas de fogo, e começaram a falar em outras línguas. Então, ali deu sinal a línguas estranhas que o Mateus perguntou. O batismo com o Espírito Santo deu sinal ali de todos, não foi alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Traduzindo o texto, se fosse sem línguas, ele poderia dizer assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Traduzam comigo, me ajuda a entender. Ali explicar. O texto diria assim: todos foram cheios do Espírito Santo e alguns começaram a falar em línguas, não é isso? Não, mas o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, certo? Então, há línguas para ser batizada com o Espírito Santo. Dentro dos dons, já vou adiantar mais um pouco para que vocês possam entender, há um dom específico só para variedades de línguas. A pessoa fala em uma língua, depois fala em outra língua. Outra dúvida a respeito de língua, que eu já expliquei. Há 2 tipos de línguas, de falar em línguas. E tem pessoas que acham que falar em línguas é falar nas línguas das nações, não é? Inglês, francês. Por quê? Porque o texto diz aqui, em Atos 2, e eles começaram a falar a língua dos merdos, dos persas, daquelas nações, porque era uma festa daquela região e tinha várias nações ali reunidas naquela festa. E muitos falavam a língua, outros falavam outras línguas. E quando eles começaram a falar em línguas pelo Espírito Santo, aquelas nações começaram a entender
o que era na sua própria língua. Então, isso começava... E o detalhe é que muitos daqueles discípulos não tinham cultura, não tinham leituras suficientes para estar falando naquela língua. Mas muitos começavam, como esses varões galileus falam na nossa própria língua, se eles não conhecem? Porque era o Espírito Santo que estava usando para pregar para eles em outras línguas, certo? Então, irmãos, por isso que tem gente que acha que o falar em línguas não é línguas que as pessoas não entendam, mas sim línguas nacionais, né, de alguns países. Há dois tipos. Eu não sei dizer assim, os termos que eu vou usar aqui podem errar aí no dialeto, que eu vou falar, a forma de falar, mas tem as línguas por glossolalia e geneloxia. Um ou é o outro. Um é para falar em línguas de países e outro é para falar em línguas estranhas mesmo, que não é compreensível aos homens, ok? Aí tem gente que quer defender que é só as línguas nacionais. Mas só que quando eu estou falando em línguas com Deus, eu estou falando em mistério. Principalmente com Deus. Se eu estou falando em mistério com Deus, só Deus que entende. Não é isso? Só é Deus que me entende. Eu e o Espírito Santo intercedendo por mim. Quando eu estou falando em língua, outra coisa, eu estou me edificando espiritualmente. Por isso que é importante você ser batizado com o Espírito Santo. Então, quando você fala em outras línguas, em mistério com Deus, se é mistério, você vai entender agora porque existem os dois tipos, glossolalia e geneloquia. Se é em mistério, nem o diabo entende, né? Já, se eu estou falando por glossolalia, eu acho que é esse termo, em línguas nacionais, você acha que o diabo não vai entender aquilo que eu estou falando? Por exemplo, glossolalia. Deus pode me usar para falar inglês sem eu falar inglês. Deus pode falar para eu falar alemão sem eu falar alemão. Para que Deus vai fazer isso? No mesmo sentido que fez com os discípulos. Os discípulos, tinha pessoas ali que precisavam. Eu tenho testemunho porque o tempo não dá. De pessoas que foram mandadas como missionários para outras, sem ter nem cultura, nem lei. Começar a pregar, pensar que não, Deus, e por que me chamou? E me intérprete. E você fala mais a língua melhor do que eu. Porque na hora que ele foi pregar, aquela pessoa foi pregar, o Espírito Santo a tomou e falou na língua daquele país. Isso é possível a Deus, porque está na Bíblia, tanto que o Atos dos Apóstolos, ele nos expõe no capítulo 2 essa situação. Certo, irmão? Aí dentro, só para eu resumir isso aqui, esse batismo no Espírito Santo, para que serve? Para revestimento de poder. Eu sei que possivelmente foi falado na aula, estava dentro do tempo. É que dá mais força. Se você tem amor a Jesus, seu amor aumenta. Se você fala de Jesus, você vai falar muito mais. Se você orar, você vai orar muito mais. É revestimento de poder. Imagine que eu estou apenas com essa blusa aqui e passo uma geada de frio aqui, né? Eu vou ficar com frio, mas se eu tiver com um terno ou um casaco bem grosso, eu estou revestido para pregar. E tanto que quando você é batizado, você recebe dons espirituais. Jesus lhe contempla com um dom espiritual para que você possa trabalhar na obra do Senhor. Concluindo a resposta, eu acho que agora os alunos nunca mais vão fazer uma pergunta. Você fez uma pergunta dessa, foi meia hora para responder. mas eu espero que eu tenha respondido o Mateus. Se o Mateus aprendeu alguma coisa, diz um amém aí, pelo amor de Deus. E os irmãos, né, se tiver alguma pergunta, certo, irmão? A gente dá as aulas aqui para que vocês também possam ter uma direção, mas as perguntas podem ser feitas a cada professor, a cada monitor, né? Ou até no grupo mesmo, para motivar os demais, certo? A irmã teria mais alguma coisa para falar? Não, não. Não? Então, desde já, irmã, eu quero agradecer, certo? Você foi uma guerreira também hoje, nessa aula, que tomou conta aí, os irmãos não tiveram como chegar, eu também cheguei atrasado, agradeço muito. Glória a Deus. Hoje
chegaram também poucos alunos, né? Como sempre, mas pelo menos está os mesmos, né? Está uma média dos que estavam. Não vamos parar, certo, gente? Eu quero incentivar vocês. Busquem ao Senhor, não é? Você pode ver, todos esses aqui, pelo que eu sei, até onde eu sei, os que estão vindo são os que entraram no propósito, os alunos, né? Porque a oração, ela nos ajuda a chegar mais perto de Deus, né? E quando achamos que não precisamos ou sabemos se dirigir, às vezes a gente deixa se levar pelos nossos próprios pensamentos, certo? Peço a vocês que não desistam, continuem sempre buscando ao Senhor, certo? Às vezes nós aqui estamos trabalhando, dá um certo desânimo, mas uma coisa eu digo a vocês, não estamos num tempo muito fácil, certo? É tempo de buscarmos ao Senhor. Estamos aqui para ajudar. Não se engane, viu? Quem estiver me ouvindo, não se engane com o número. Sempre tenha isso em mente. Ah, irmão, mas o grupo está tão pequenininho, está tão pouquinho, eu vou cair fora. Acho que Deus não está nem nesse negócio. Não se engane. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e salvação não é nem com dois, é com vocês, você e Deus. É sozinho, né? E nós estamos aqui para ajudar. Não estou mais preocupado com números, certo? Às vezes a gente se entristece, oramos por todos, mas sempre é o bote salva-vida, certo? Aquilo que eu falei. A faculdade, estamos na faculdade. E o dia da formatura está já chegando. Mas a Falta um formatura do minuto, céu. irmão. Amém. Certo? Então eu vou estar orando e agradecendo a todos, certo? Por todos. E a quinta-feira tem culto, viu? Não para, não. Amém. Aqui, quem puder participar, vamos ver se arruma mais outras pessoas. Na próxima semana, outra aula, em nome de Jesus, certo? Então, feche os vossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer. Eu quero, Deus, bendizer o teu nome, te adorar e dar graças, Senhor, por cada aluno, por cada irmão, Senhor, da equipe que pôde contribuir nessa noite, direto e indiretamente, Pai, com essa aula. Que o Senhor venha recompensar grandemente, segundo a obra que foi feita. Meu Deus, abençoa, Pai, esses alunos, batiza com o Espírito Santo e o que foi